Às vezes, o que você julga ser impossível não é impossível, é apenas invisível. Invisível porque você nunca se permitiu olhar com atenção. Esta é a história de Ricardo Albuquerque e de como um tabuleiro de xadrez destruiu tudo o que ele acreditava saber sobre seu próprio irmão. Ricardo tinha 48 anos quando essa história começou, fundador de uma scale-up de tecnologia de sucesso. O tipo de cara que aparece em artigos da revista Pequenas Empresas em Grandes Negócios, que dá palestras sobre disrupção, que acredita que sabe tudo porque construiu algo do zero. Ele morava em uma casa espetacular nos Jardins, moderna, minimalista, toda em vidro e concreto aparente. O tipo de casa que sai em revistas de arquitetura. E nessa casa perfeita, em um quarto no segundo andar, vivia seu irmão, Mateus. Mateus tinha 32 anos e síndrome de Down. Deixe-me ser claro desde o princípio. Ricardo não era cruel com Mateus. Não o maltratava. Não o escondia dos outros, mas também não o enxergava. Não de verdade. Mateus era uma responsabilidade, uma obrigação, um fardo que Ricardo havia concordado em carregar quando seus pais morreram 5 anos antes, em um acidente de carro. Ricardo dava a Mateus tudo o que era material. Um quarto confortável, roupas, comida, acesso à internet, um tablet para ver vídeos. Tudo, menos o que Mateus realmente precisava. Tempo, atenção, a oportunidade de ser mais do que um peso morto sentado em frente a uma tela. Ricardo havia contratado Ana Paula 8 meses antes. Uma mulher de 35 anos, discreta, eficiente. Ana Paula cuidava da casa e de Mateus. Garantir que ele comesse, que tomasse banho, que tomasse as vitaminas, basicamente, mantê-lo vivo. Era isso que Ricardo havia pedido na entrevista de emprego. Alguém que pudesse cuidar das necessidades básicas do irmão enquanto ele estava ocupado construindo seu império. Ana Paula havia aceitado o trabalho sem fazer muitas perguntas. R$ 3.000 por mês. Horário de segunda a sexta, das 8 da manhã às 6 da tarde. Ricardo quase não interagia com Mateus. Chegava em casa tarde, geralmente depois das 9 da noite. Mateus já estava dormindo. Nos fins de semana, Ricardo tinha compromissos, reuniões de negócios, eventos de networking, jantares com investidores. Sempre havia uma razão para não estar ali. E, em sua ausência, algo extraordinário estava acontecendo. Algo que Ricardo não fazia a menor ideia que existia. Até aquela terça-feira de outubro, Ricardo estava a caminho de uma reunião importante. Apresentação para investidores estrangeiros. Potencialmente R$ 50 milhões em investimento. Ele vinha se preparando há semanas. Chegou ao escritório onde seria a reunião. Tirou o seu laptop da pasta e percebeu que havia pegado a pasta errada. Em vez de seu laptop de trabalho, havia pego seu laptop pessoal, aquele que deixava em casa. Maldito! Ricardo olhou para o relógio. 10 da manhã. A reunião era às 11. Ele morava a 20 minutos dali. Se apressasse, poderia voltar para casa, trocar os laptops e chegar a tempo. Dirigiu mais rápido do que o prudente de volta aos Jardins. Estacionou na entrada. Abriu a porta principal com pressa e ouviu algo que o paralisou no lugar. Risadas, não qualquer risada. A risada de Mateus. Uma risada que Ricardo não se lembrava de ter ouvido antes. Genuína, alegre, cheia de vida. Ricardo ficou paralisado na entrada, escutando. Outra voz, Ana Paula, também rindo, e então falando em um tom que Ricardo nunca tinha ouvido antes. Excelente jogada, Mateus. Olha só como você colocou meu rei em xeque. Agora eu tenho que mover aqui, não é? O que você faria se fosse eu? Ricardo franziu a testa. Do que estavam falando? Caminhou silenciosamente em direção à sala, de onde vinham as vozes. A porta estava entreaberta,
e o que viu o deixou completamente imóvel. Na mesa de centro havia um tabuleiro de xadrez. Um tabuleiro de madeira lindo, antigo, que Ricardo não reconheceu. E sentados um de frente para o outro, completamente concentrados no jogo, estavam Ana Paula e Mateus. Mas não era isso que havia paralisado Ricardo. Era a expressão no rosto de Mateus. Ricardo estava acostumado a ver seu irmão com uma expressão vazia, assistindo a vídeos no tablet sem realmente processar nada, respondendo perguntas com monossílabos, existindo mais do que vivendo. Mas o homem sentado naquela mesa era completamente diferente. Mateus estava inclinado sobre o tabuleiro. Seu rosto uma máscara de concentração absoluta. Seus olhos, normalmente distantes, estavam focados, brilhantes, calculando. E enquanto Ricardo observava, Mateus levantou a mão, lentamente, e moveu uma peça, um cavalo, colocando-o em uma posição que Ricardo, que havia jogado xadrez casualmente na faculdade, reconheceu como uma jogada tática sofisticada. Ana Paula assobiou suavemente. Ai, Mateus, não vi essa vindo. Você acabou de pegar a minha torre. Muito bem jogado. Mateus sorriu. Um sorriso enorme, orgulhoso. Sua vez, disse com aquela forma de falar característica das pessoas com síndrome de Down. Mais lenta, mais deliberada, mais clara. Ricardo sentiu o mundo se inclinar sob seus pés. Mateus estava jogando xadrez. Seu irmão, a quem Ricardo havia presumido ser incapaz de entender jogos complexos, estava jogando xadrez e, aparentemente, ganhando. Ana Paula moveu sua peça, claramente em uma posição defensiva agora. Mateus estudou o tabuleiro com uma intensidade que fez Ricardo sentir algo parecido com vergonha. Quantas vezes havia presumido que Mateus não podia entender coisas complexas? Quantas vezes havia simplificado conversas? Havia evitado temas profundos? Havia tratado seu irmão como se fosse uma criança pequena, em vez de um homem adulto? Mateus moveu outra peça. Cheque mate, disse em voz baixa. Ana Paula se jogou para trás, estudando o tabuleiro, e então riu. Tem razão, você me venceu de novo. Essa é, deixa eu ver no meu caderno, sua partida número 148. Caderno, 148 partidas? Ricardo deveria ter entrado naquele momento. Deveria ter se revelado. Mas algo o mantinha paralisado na porta, observando. Ana Paula tirou um caderno da bolsa, abriu e começou a escrever. Partida 148. Dizia em voz alta enquanto escrevia. Mateus Albuquerque versus Ana Paula. Mateus ganha. Defesa índia do rei. Mate em 34 movimentos. Ricardo viu como Mateus observava com atenção enquanto Ana Paula escrevia. Quantas eu ganhei? Perguntou Mateus. Ana Paula contou no caderno. Das últimas 20 partidas, você ganhou 15. Isso é um 75% de vitórias, Mateus. Você está melhorando muito. O rosto de Mateus se iluminou de orgulho. Outra? Perguntou, apontando para o tabuleiro. Ana Paula olhou para o relógio. São 10h15 da manhã. Temos tempo para uma rapidinha antes de eu preparar seu almoço. Mas desta vez vou usar a abertura espanhola que te ensinei semana passada. Vamos ver se você se lembra. Claro que me lembro, responde Mateus num tom quase ofendido. E1 a E4. Exato. Comece você. Ricardo observou enquanto Mateus começava a colocar as peças de volta em suas posições iniciais. Seus movimentos eram cuidadosos, deliberados, mas seguros. Sabia exatamente onde cada peça ia. E foi nesse momento que Ricardo sentiu algo que não sentia há anos. Vergonha absoluta. Seu irmão, a quem havia tratado como um móvel a mais na casa, a quem havia proporcionado o mínimo necessário de atenção e afeto, a quem havia visto como um peso em vez de uma pessoa. Seu irmão era capaz, inteligente, podia jogar xadrez a um nível que Ricardo provavelmente não conseguiria igualar. E como Ricardo havia descoberto isso? Por acaso.
Por que esqueceu seu notebook? Quanto mais havia perdido? Quanto mais do seu irmão havia estado invisível, simplesmente porque Ricardo nunca se deu ao trabalho de olhar. Ricardo recuou silenciosamente da porta. Sua reunião, os investidores estrangeiros, tudo pareceu repentinamente insignificante. Subiu as escadas para seu escritório em casa. Abriu a porta, pegou o notebook certo em sua mesa e ficou ali parado, olhando pela janela para o jardim, ouvindo as vozes que vinham de baixo. A voz de Ana Paula explicando algo sobre uma abertura. A voz de Mateus fazendo perguntas inteligentes, mostrando compreensão. Ricardo deveria ir, chegar a tempo à sua reunião, conseguir aqueles 50 milhões de reais. Em vez disso, pegou seu celular e enviou uma mensagem para seu sócio. Emergência familiar. Não posso ir à reunião. Peça desculpas aos investidores. Remarcamos. Seu sócio respondeu imediatamente. Está tudo bem? É o Mateus? Sim, escreveu Ricardo. É o Mateus, mas não da forma que você pensa. Ricardo desceu as escadas. Desta vez, não tentou ser silencioso. Seus passos ressoavam no piso de madeira. As vozes na sala pararam abruptamente. Quando Ricardo chegou à porta da sala, Ana Paula estava de pé, com uma expressão de pânico apenas disfarçada. Mateus seguia sentado frente ao tabuleiro, mas sua postura havia se tornado rígida, defensiva. Senhor Ricardo, começou Ana Paula, sua voz tremendo levemente. Eu não esperava que voltasse. Posso explicar. Ricardo levantou a mão, detendo-a. Seus olhos foram diretamente para Mateus. Olá, Mateus. Mateus não o olhou nos olhos. Algo que Ricardo havia atribuído à sua síndrome de Down, mas que agora se perguntava se era algo mais. Ansiedade? Medo? Olá, Ricardo, respondeu Mateus em voz baixa. Ricardo entrou na sala e se sentou no sofá, de onde podia ver o tabuleiro claramente. Vocês estão jogando xadrez? Houve um silêncio incômodo. Finalmente, Ana Paula falou. Sim, senhor Ricardo. Espero que não se incomode. Há quanto tempo vocês estão jogando? Interrompeu Ricardo. Outra pausa. Ana Paula olhou para Mateus, que seguia sem levantar os olhos do tabuleiro. 6 meses, admitiu Ana Paula finalmente. Ricardo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. 6 meses. Durante 6 meses, isso estava acontecendo. E ele não tinha ideia. Por que não me contou? Perguntou Ricardo. Sua voz saiu mais dura do que pretendia. Mateus se encolheu visivelmente. Ana Paula se endireitou, uma determinação repentina em seus olhos. Porque não pensei que o senhor aprovaria, senhor Ricardo, e não queria que proibisse Mateus de fazer algo que claramente o faz feliz e o beneficia cognitivamente. Essas palavras pairaram no ar. Por que pensaria que eu não aprovaria? Ana Paula o olhou diretamente pela primeira vez desde que Ricardo havia entrado. Porque em 8 meses trabalhando aqui, nunca o vi passar mais de 10 minutos com Mateus. Nunca o vi perguntar sobre seus interesses, suas capacidades, seus desejos. O trata como se fosse um objeto que precisa de manutenção básica, não como uma pessoa. Ricardo sentiu como se tivesse levado um tapa na cara. Mas pior do que isso, sabia que cada palavra era verdade. Você tem razão, disse Ricardo em voz baixa, e Ana Paula piscou, claramente surpresa que ele admitisse isso. Ricardo olhou para Mateus, que finalmente levantou a vista. Havia medo em seus olhos. Medo de que Ricardo acabasse com aquilo. Medo de perder essa coisa que claramente amava. Mateus, disse Ricardo suavemente, você gosta de jogar xadrez? Mateus assentiu, vigorosamente. Muito. Você é bom nisso? Um pequeno sorriso apareceu no rosto de Mateus. Muito bom. Ganho muito. Ricardo olhou o tabuleiro. As peças estavam no meio de um jogo. Uma configuração complexa que mostrava pensamento estratégico de ambos os lados. Você pode me ensinar a jogar? Perguntou Ricardo.
Mateus o olhou com olhos arregalados. De verdade, de verdade. Mateus olhou para Ana Paula, como buscando confirmação de que aquilo não era uma armadilha. Ana Paula assentiu encorajadoramente. Ok, disse Mateus lentamente, mas você tem que começar do princípio, as regras primeiro e assim, Ricardo Albuquerque, fundador de uma scale-up de tecnologia multimilionária, sentou-se no chão frente à mesa de centro enquanto seu irmão lhe ensinava os movimentos básicos do xadrez, movimentos que Ricardo já conhecia, claro. Havia jogado xadrez na faculdade, não era expert, mas conhecia o básico, mas não interrompeu. Deixou Mateus explicar, com aquela paciência infinita que Ricardo nunca havia sabido que seu irmão possuía, como cada peça se movia. Este é o rei, explicou Mateus, segurando a peça. Só pode se mover um espaço em qualquer direção. É a peça mais importante, porque se você o perde, perde o jogo. Como na vida real, comentou Ricardo. Mateus o olhou confuso. Na vida real, esclareceu Ricardo. Às vezes esquecemos quem é nosso rei, quem é a peça mais importante que devemos proteger. E perseguimos coisas menos importantes. Não sei se entendo, admitiu Mateus. Está bem, continue. Mateus continuou explicando. A rainha, as torres, os bispos, os cavalos, os peões. Ana Paula observava do lado, com uma expressão que Ricardo não conseguiu decifrar completamente. Esperança, cautela. Quando Mateus terminou de explicar as peças básicas, disse: Jogamos uma partida de prática? Ricardo assentiu. Jogamos. O que se seguiu foi uma humilhação educativa. Mateus destroçou Ricardo em 17 movimentos. Ricardo se considera inteligente. Tem um QI de 132, 2 mestrados, construiu uma companhia de 0 a 50 empregados. E o irmão dele, a quem a sociedade rotula como tendo uma deficiência intelectual, o derrotou no xadrez como se fosse um mero iniciante. Quando Mateus disse checkmate, com um sorriso tímido, Ricardo ficou olhando para o tabuleiro por um longo momento. Então começou a rir. Não uma risada de zombaria, uma risada de puro espanto misturado com algo que poderia ser libertação. Você é incrível, disse Ricardo. Mateus, você é absolutamente incrível. O rosto de Mateus se iluminou de uma maneira que Ricardo nunca tinha visto antes. Outra? Perguntou Mateus, com esperança. Ricardo olhou para o relógio. Os investidores estrangeiros chegariam para a reunião em 15 minutos. Uma reunião que poderia determinar o futuro da sua scale-up. 50 milhões de reais em jogo. Ele olhou para o irmão, que o observava com expectativa. Outra, concordou Ricardo. Mas desta vez, vou tentar durar mais de 17 movimentos. Mateus riu. Era um som lindo. Ricardo perdeu a segunda partida em 23 movimentos. Um leve progresso. Quando Mateus declarou checkmate novamente, Ricardo se recostou no sofá, estudando o irmão com novos olhos. Mateus, quem te ensinou a jogar xadrez? Mateus apontou para Ana Paula. Ana Paula, ela é uma boa professora. Ricardo se virou para Ana Paula, que estava observando silenciosamente do outro sofá. Como você aprendeu a ensiná-lo? Ana Paula hesitou antes de responder. Eu tenho experiência, seu Ricardo. Que tipo de experiência? Outro silêncio. Finalmente, Ana Paula suspirou. Eu fui pedagoga especial por 10 anos. Trabalhei com crianças e adultos com diversas dificuldades cognitivas, incluindo síndrome de Down. Ricardo se endireitou. Você é pedagoga? E trabalha como empregada doméstica? Ana Paula assentiu. Sim. Por quê? A expressão de Ana Paula se tornou distante. Burnout. Eu trabalhei no sistema público de educação por uma década. Vi tantos casos de crianças com potencial incrível que eram ignoradas, marginalizadas, rotuladas como casos perdidos. O sistema me quebrou. Renunciei há 2 anos.
e escolheu trabalhar como empregada doméstica. Eu escolhi trabalhar com uma pessoa de cada vez, onde eu pudesse fazer uma diferença real, sem lutar contra a burocracia, orçamentos e pais que não querem acreditar que seus filhos podem mais. Ricardo processou isso. Então, quando eu te contratei para cuidar do Mateus, eu vi imediatamente que ele tinha potencial que ninguém estava desenvolvendo, completou Ana Paula. Eu vi um homem de 32 anos que passava 8 horas por dia vendo vídeos do YouTube sem aprender nada e soube que podia ajudá-lo. Por que não me disse quem você era? Ana Paula o olhou diretamente. Porque você me contratou especificamente para tarefas domésticas e cuidado básico. Não pediu desenvolvimento cognitivo, não pediu educação e, francamente, não sei se você teria acreditado que valia a pena tentar. Essas palavras doeram, porque eram verdade. O que mais você ensinou a ele? Perguntou Ricardo. Ana Paula olhou para Mateus. Você quer mostrar... Mateus! Mateus assentiu com entusiasmo. Levantou-se e foi até a estante. Pegou um caderno. Não, vários cadernos. Trouxe-os para a mesinha de centro e começou a abri-los um por um. Ricardo viu página após página de escrita cuidadosa. Exercícios de matemática, problemas de lógica, diários, reflexões sobre livros lidos. Mateus apontou para uma página. Este é sobre o Pequeno Príncipe. Nós lemos juntos. Ana Paula diz que a raposa é a personagem mais sábia, porque ensina sobre a amizade. Ricardo pegou o caderno com mãos trêmulas. A escrita era de Mateus. Reconhecia a caligrafia desajeitada, mas legível. E as palavras. A raposa diz que a gente se torna responsável para sempre por aquilo que cativa. Leu Ricardo em voz alta. Eu penso que o Ricardo me cativou quando decidiu cuidar de mim depois que a mamãe e o papai morreram. Mas eu também o cativo. Só que ele ainda não sabe. Ricardo sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Quando você escreveu isso, Mateus, faz 2 meses. Ricardo olhou para Ana Paula. O Mateus escreveu isso sozinho, com a minha orientação em termos de gramática e estrutura, mas as ideias são completamente dele. Ricardo continuou lendo. Página após página de reflexões que mostravam um nível de introspecção emocional que Ricardo nunca havia imaginado que o irmão possuísse. Tem outro caderno, disse Mateus timidamente. Esse é sobre você. Sobre mim? Mateus assentiu. Ana Paula diz que escrever ajuda a processar sentimentos. Então eu escrevo sobre como me sinto quando você está ocupado. Ricardo sentiu medo do que encontraria, mas estendeu a mão. Mateus lhe deu um caderno azul. Ricardo o abriu em uma página aleatória. Ricardo chegou tarde de novo hoje. Ana Paula já tinha ido embora. Esquentei a janta que ela deixou, comi sozinho. A casa é muito grande quando se está sozinho. Fico pensando se o Ricardo janta sozinho também, ou se janta com amigos. Provavelmente com amigos. Ele tem muitos amigos. Eu não tenho amigos, a não ser a Ana Paula. Mas Ana Paula é minha professora e empregada do Ricardo. Não sei se conta como amiga. Ricardo teve que largar o caderno. Não conseguia ler mais sem se quebrar completamente. Mateus, sussurrou ele. Me desculpa. Tanto. Mateus o olhou confuso. Por que você está sentindo muito? Por te deixar sozinho. Por não ver quem você realmente é. Por presumir que... Ricardo parou, buscando as palavras certas. Ana Paula falou suavemente. Por presumir que a deficiência intelectual dele significava que ele não podia pensar. Sentir e sonhar como qualquer outra pessoa. Ricardo assentiu, incapaz de falar. Mateus se aproximou e, para surpresa de Ricardo, pôs a mão no ombro do irmão. Está tudo bem, Ricardo. Eu entendo que você está ocupado. Você constrói coisas importantes. Nada é mais importante que você, disse Ricardo, a voz embargando. Nada. Houve um silêncio longo, finalmente. Ana Paula se levantou.
Vou preparar o almoço e dar um espaço para vocês. Vocês dois precisam conversar. Quando Ana Paula saiu da sala, Ricardo e Mateus ficaram sozinhos. O tabuleiro de xadrez entre eles, como uma ponte que Ricardo não havia sabido que existia. Mateus, começou Ricardo, eu preciso que você saiba de uma coisa. Durante 5 anos, desde que a mamãe e o papai morreram, eu te tratei como uma obrigação, como algo que herdei e tive que carregar. E isso é horrível, porque você não é um fardo. Você é meu irmão e você merecia melhor. Mateus processou isso lentamente. Eu não estou bravo com você. Você deveria estar... Não, porque eu entendo. Eu sou diferente. É mais difícil para você. Não, interrompeu Ricardo firmemente. Você não é mais difícil. Eu que fui preguiçoso. Foi mais fácil presumir que você não podia fazer coisas do que tirar um tempo para descobrir o que você podia fazer. Foi mais fácil te colocar na frente de um iPad do que te ensinar algo novo. Era mais fácil pagar alguém para cuidar de você do que eu mesmo cuidar. Mateus franziu a testa, pensativo. Mas você cuida de mim, sim. Você me dá casa, comida, roupa. Isso é sobrevivência, não cuidado. Cuidado é o que a Ana Paula faz. Ela te vê como uma pessoa completa, te desafia, te ensina, celebra suas vitórias. Ana Paula cuida de você. Eu só te mantenho vivo. As palavras eram duras, mas necessárias. Ricardo precisava admitir em voz alta o que tinha feito de errado. Você quer cuidar de mim agora? Perguntou Mateus. Eu quero te conhecer agora, respondeu Ricardo. Quero saber quem você é quando eu não estou olhando. Quero saber o que você gosta, o que você não gosta, com o que você sonha. Mateus sorriu lentamente. Eu posso te contar. Tenho cadernos. E assim, durante as 2 horas seguintes, enquanto Ana Paula preparava o almoço na cozinha, Mateus mostrou a Ricardo seus cadernos. 6 meses de trabalho com Ana Paula, documentados meticulosamente. Matemática básica no começo. Depois, matemática mais complexa. Problemas de lógica, enigmas, leitura. Haviam começado com livros infantis. Agora Mateus estava lendo O Alquimista, de Paulo Coelho. Escrita, diários, reflexões, histórias curtas que Mateus inventava. E claro, xadrez, um caderno inteiro dedicado só a isso. Cada partida registrada, cada estratégia analisada. Ricardo viu como Ana Paula havia documentado o progresso de Mateus de uma maneira que mostrava não só amor, mas expertise profissional. Partida 1, 15 de março. Mateus aprendeu movimentos básicos. Levou 45 minutos. Mostrou compreensão imediata do conceito de captura. Partida 22 de abril. Mateus ganhou sua primeira partida contra mim. Usou uma estratégia que eu ensinei apenas 3 dias antes. Capacidade de retenção excelente. Partida 50, 28 de abril. Mateus começou a desenvolver estratégias próprias. Hoje, usou uma abertura que eu não havia ensinado. Quando perguntei onde ele aprendeu, disse que viu em um vídeo do YouTube e memorizou. Partida 100, 15 de junho. Mateus ganhou 67 das últimas 100 partidas. Seu rating estimado usando a escala Elo seria aproximadamente 1100. Isso é nível de jogador amador competente. Partida 147, 22 de outubro. Mateus me perguntou hoje se existem torneios para pessoas com síndrome de Down. Eu disse que pesquisaria. O rosto dele, quando fez a pergunta, puro anseio, quer competir, quer provar sua habilidade contra os outros. Ricardo fechou o caderno com cuidado. Você quer competir em torneios? Mateus assentiu vigorosamente. Ana Paula diz que tem um clube de xadrez especial para pessoas como eu, pessoas como você, repetiu Ricardo. E o que isso significa para você? Mateus pensou por um momento. Pessoas que são inteligentes, mas diferentes, pessoas que o mundo nem sempre vê. Ricardo sentiu que seu coração se quebrava outra vez. Exato. E sim,
Nós vamos encontrar esse clube e você vai competir e eu vou estar lá vendo você. De verdade, de verdade. Mateus se lançou para a frente e abraçou Ricardo. Um abraço desajeitado, forte demais, mas cheio de emoção genuína. Ricardo o abraçou de volta, percebendo que não se lembrava da última vez que havia abraçado seu irmão. Meses, anos, quando se separaram, Ana Paula apareceu na porta. O almoço está pronto. Preparei o suficiente para 3. Se o Ricardo quiser ficar. Ricardo ficou. Comeram juntos, os 3, na sala de jantar que normalmente Ricardo usava só para reuniões de negócios. Mateus falou sobre suas partidas de xadrez favoritas. Ana Paula falou sobre técnicas pedagógicas que havia usado. Ricardo escutou, realmente escutou, talvez pela primeira vez na vida. Depois do almoço, Ricardo fez algo que nunca havia feito. Ligou para seu escritório e disse que tiraria o resto do dia de folga. Sua assistente estava confusa. Está doente, senhor Albuquerque? Não, respondeu Ricardo. Estou exatamente onde preciso estar. Passou a tarde jogando xadrez com Mateus. Perdeu todas as partidas, cada uma delas. Mas com cada derrota, aprendeu mais sobre seu irmão. Aprendeu que Mateus era paciente, estratégico, que podia pensar 3, 4, 5 movimentos adiante. Aprendeu que quando Mateus ganhava, não era arrogante, era gracioso, sempre oferecia uma revanche. Aprendeu que quando Mateus perdia, o que só aconteceu 2 vezes em 8 partidas, analisava o que havia saído errado, sem se defender. Aprendeu que seu irmão era, em muitas formas, uma pessoa melhor do que ele. Quando Ana Paula se preparava para ir embora às 6, Ricardo a deteve. Preciso falar com você. Ana Paula pareceu nervosa. Sim, seu salário é de R$3.000 por mês, correto? Sim, isso vai mudar. A partir de hoje, seu salário é de R$9.000 por mês. Os olhos de Ana Paula se arregalaram. Ricardo, isso é ainda menos do que você merece, mas é o que eu posso justificar neste momento. Além disso, quero contratá-la oficialmente, não como empregada doméstica, mas como terapeuta educacional de Mateus, com contrato formal, benefícios, plano de saúde. Ana Paula ficou sem palavras. E eu quero que você me treine, acrescentou Ricardo. Quero aprender a fazer o que você faz. Quero poder ensinar Mateus. Quero poder ver o que você vê. Ana Paula limpou as lágrimas que haviam começado a cair. Seria uma honra, Ricardo. Me chame de Ricardo. Senhor, é formal demais para alguém que deu ao meu irmão o que eu não pude. Naquela noite, depois que Ana Paula foi embora, Ricardo fez algo mais que nunca havia feito. Ajudou Mateus a se preparar para dormir. Não porque Mateus precisasse de ajuda, mas porque Ricardo queria estar ali. Falaram sobre o dia, sobre xadrez, sobre os livros que Mateus estava lendo. E antes de Mateus adormecer, disse algo que Ricardo levaria em seu coração pelo resto de sua vida. Ricardo, hoje foi o meu melhor dia em 5 anos. Por quê? Porque pela primeira vez desde que mamãe e papai morreram, senti que tenho um irmão de novo. Não só alguém que paga as contas, um irmão de verdade. Ricardo beijou a testa de Mateus, algo que não havia feito desde que eram crianças. Eu vou ser melhor, prometeu. Eu vou estar aqui. Você já está aqui, respondeu Mateus com sabedoria simples. Isso é o que importa. Os meses seguintes transformaram completamente a vida de Ricardo e Mateus. Ricardo reestruturou seu horário de trabalho, delegou mais responsabilidades, contratou um COO para gerenciar as operações diárias, reduziu suas horas de escritório de 60 por semana para 40 e usou essas 20 horas liberadas para estar com Mateus. Não só estar fisicamente presente, mas estar realmente ali, aprendendo, jogando,
Falando, Ana Paula se tornou sua guia. Ensinou Ricardo como se comunicar com Mateus de maneira que respeitasse sua inteligência, sem ignorar suas necessidades específicas. Não fale mais devagar, explicou Ana Paula. O Mateus não é surdo. Fale claramente, mas não de forma condescendente. Dê tempo para ele processar, mas não presuma que ele não entende. Não simplifique tudo. O Mateus consegue entender conceitos complexos. Só leva mais tempo. E às vezes precisa que se expliquem de maneiras diferentes. Celebre os sucessos dele, mas não de maneira exagerada. Ele não é uma criança, é um homem adulto que conquistou algo difícil. Trate-o como você trataria qualquer adulto nessa situação. Santiago absorvia cada lição, como se fosse um estudante na faculdade outra vez. E Mateus florescia, com alguém além de Ana Paula mostrando interesse no seu desenvolvimento. Mateus se tornou mais confiante, mais comunicativo, mais disposto a compartilhar seus pensamentos e ideias. Um mês depois daquele dia em que Santiago descobriu o xadrez, Ana Paula encontrou o que havia estado procurando: Clube de Xadrez Inclusivo de São Paulo. Um clube especificamente para pessoas com deficiências intelectuais, que queriam aprender e competir em xadrez. Eles se reuniam todos os sábados em um centro comunitário na Vila Mariana. 20 membros, idades de 16 a 50 anos, todos com síndrome de Down, autismo ou deficiências do desenvolvimento similares. Quando Ana Paula mostrou o site para Mateus, o rosto dele se iluminou de uma maneira que Santiago nunca esqueceria. "Eu posso ir?" perguntou Mateus, olhando para Santiago com esperança cautelosa. "É claro que você pode ir", respondeu Santiago. "Na verdade, eu vou te levar pessoalmente." No primeiro sábado, Santiago dirigiu com Mateus até o centro comunitário. Ana Paula também foi para dar apoio moral. Quando entraram, havia 12 pessoas já lá. Alguns jogando partidas, outros estudando livros de xadrez. Um instrutor, um senhor de uns 60 anos chamado Roberto, coordenava tudo. Roberto se aproximou quando os viu entrar. "Vocês são os novos?" "Mateus?" Mateus assentiu timidamente. "Bem-vindo, sou Roberto. Tenho dirigido este clube há 7 anos. Há quanto tempo você joga xadrez?" 6 meses, respondeu Mateus. Roberto sorriu. "Excelente. Temos jogadores de todos os níveis aqui, desde principiantes até alguns que estão jogando há anos. Quer jogar uma partida comigo para que eu possa avaliar o seu nível?" Mateus olhou para Santiago, que assentiu encorajadoramente. Santiago e Ana Paula observaram enquanto Mateus se sentava frente a Roberto em um dos tabuleiros. Roberto começou movendo um peão. Mateus respondeu. E assim começou uma partida que atraiu a atenção de todos na sala. Porque Mateus não estava só aguentando, ele estava dominando. Movimento após movimento, Mateus respondia às jogadas de Roberto com confiança crescente. Suas mãos, que ocasionalmente tremiam por nervosismo, se tornaram firmes à medida que ele mergulhava no jogo. Santiago viu como os outros membros do clube começaram a se reunir ao redor do tabuleiro, observando. Alguns murmuravam entre eles, outros só olhavam com fascinação. Aos 32 movimentos, Mateus colocou Roberto em xeque-mate. A sala explodiu em aplausos. Roberto se jogou para trás, rindo. "Mateus, isso foi incrível. Você está jogando só há 6 meses?" "Só 6 meses", confirmou Ana Paula. "Mas ele pratica todos os dias e tem um dom natural para o jogo." Roberto olhou para Mateus com respeito renovado. "Sabe de uma coisa, Mateus? Nós temos um torneio mensal. O próximo é em 2 semanas. Você gostaria de participar?" O rosto de Mateus se iluminou. "Eu posso? Absolutamente. Na verdade, baseado no que acabei de ver, acho que você poderia competir bem."
Durante as 2 semanas seguintes, Matheus se preparou para seu primeiro torneio com uma intensidade que Santiago achou admirável. Jogava partidas com Ana Paula cada manhã, depois partidas com Santiago cada tarde. Estudava vídeos do YouTube sobre estratégias de abertura, fazia exercícios de tática em um app de xadrez que Santiago havia baixado para ele. Santiago viu seu irmão se transformar. Já não era o homem que passava dias inteiros vendo vídeos sem propósito. Era um competidor, um atleta da mente se preparando para seu primeiro grande desafio. Na noite anterior ao torneio, Matheus estava ansioso. Santiago foi ao quarto dele e o encontrou sentado na cama, olhando o tabuleiro de xadrez que agora vivia permanentemente em seu quarto. "Não consegue dormir?" perguntou Santiago. Matheus negou com a cabeça. "Tenho medo de perder." Santiago se sentou ao lado dele na cama. "Sabe de uma coisa? É normal perder. Perder é como você aprende. Mas e se eu for o pior lá? Então você será o pior lá amanhã. Mas você será melhor na próxima semana e ainda melhor no mês seguinte. O ponto não é ser o melhor, o ponto é ser melhor do que ontem." Matheus pensou nisso. "É isso que você faz? No seu trabalho?" Santiago sorriu. "Supostamente. Embora, honestamente, eu tenha aprendido mais observando você se preparar para este torneio do que em qualquer conferência de negócios que eu tenha assistido. De verdade? De verdade. Você me ensinou sobre dedicação, sobre praticar algo simplesmente porque você ama, não porque te pagam por isso, sobre enfrentar o medo e fazer isso de qualquer jeito." Matheus sorriu timidamente. "Não sabia que estava te ensinando. As melhores lições são as que não sabemos que estamos dando." No dia do torneio, Santiago, Ana Paula e Matheus chegaram ao centro comunitário 1 hora mais cedo. A sala estava configurada com 20 tabuleiros, 40 participantes, um sistema de eliminação simples. Matheus foi emparelhado para sua primeira partida contra uma mulher de 24 anos chamada Andréia. Ela estava jogando xadrez durante 3 anos. Santiago se sentou na seção de espectadores, suas mãos apertadas com tensão. Se deu conta de que estava mais nervoso por este torneio de xadrez do que por qualquer apresentação de negócios que tivesse feito. A partida começou. Andréia jogou agressivamente desde o princípio. Matheus respondeu com a defesa que Ana Paula havia ensinado a ele. 25 minutos depois, Matheus ganhou. Segunda rodada, contra um homem de 38 anos chamado Felipe, jogador experiente. Felipe tomou o controle cedo. Santiago viu com o coração na garganta enquanto Matheus lutava para recuperar terreno. A partida foi longa, quase 40 minutos. Houve momentos onde Santiago pensou que Matheus perderia, mas em um movimento brilhante que inclusive Santiago reconheceu como gênio tático, Matheus virou o jogo, cheque-mate, terceira rodada, semifinais. Só restavam 4 jogadores. O oponente de Matheus era um garoto de 19 anos chamado David, campeão defensor do torneio. Havia ganhado os últimos 3 meses consecutivos. Esta partida foi épica. Durou quase 1 hora. O silêncio na sala era absoluto enquanto todos observavam. David era bom, muito bom. Ele pressionava Matheus constantemente, mas Matheus não se abalava, defendia, contra-atacava, defendia outra vez. Em algum momento, lá pela 50ª jogada, Ricardo percebeu que estava chorando, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto, enquanto observava o irmão lutar com tudo o que tinha. Não era só sobre xadrez, era sobre tudo o que o xadrez representava. Todas as vezes que a sociedade tinha dito a Matheus que ele não podia, todas as vezes que o próprio Ricardo tinha assumido que Matheus era menos capaz. E ali estava ele, nas semifinais de um torneio, se mantendo firme contra o campeão defensor. Na jogada 62, Matheus encontrou uma abertura, uma sequência tática de 5 movimentos que Ricardo viu se desenrolar como dominós caindo. Checkmate.
A sala explodiu, não só em aplausos, mas em gritos de celebração. Os outros participantes se levantaram, aplaudindo. Alguns choravam, porque todos naquela sala entendiam o que aquele momento significava. Não só para Mateus, mas para todos eles. David se levantou e estendeu a mão para Mateus. Incrível partida, disse com respeito genuíno. Nunca tive que trabalhar tão duro para perder. Mateus apertou a mão dele, sorrindo mais abertamente do que Ricardo jamais o tinha visto sorrir. Final. Mateus contra uma mulher de 28 anos chamada Carolina, também jogadora experiente. 3 anos no clube. Essa partida foi diferente, mais curta, não porque alguém cometeu um erro, mas porque ambos os jogadores estavam jogando no nível mais alto que conseguiam. Ricardo não conseguia respirar. Ana Paula estava com a mão em seu ombro, apertando com força. Na jogada 36, Mateus viu algo. Ricardo não sabia o que era, mas viu o brilho de reconhecimento nos olhos do irmão. Mateus moveu sua torre. Carolina estudou o tabuleiro por um longo tempo. Então, lentamente, virou seu rei. Resignação, reconhecimento da derrota, cheque-mate em 3 movimentos, explicou Carolina. Eu vi, é inevitável. Bem jogado, Mateus. Mateus tinha ganhado seu primeiro torneio contra jogadores com anos de experiência e ele tinha ganhado. Roberto se aproximou com um troféu pequeno, 3º lugar, o prêmio para o torneio mensal. Espera, disse Ricardo, confuso. 3º lugar? Mas ele ganhou. Roberto sorriu. Ah, eu deveria ter explicado. Temos 2 níveis de torneio. Este era o nível intermediário. Os 2 melhores deste nível avançam para o nível avançado no próximo mês. Mateus ficou em 3º lugar neste nível, o que é extraordinário para alguém no primeiro torneio. Mas ele também se qualificou para avançar para o próximo nível. Mateus segurou o troféu como se fosse ouro. É meu primeiro troféu ever. Ricardo se ajoelhou na frente do irmão. E não será o último. Naquela noite, Ricardo fez algo que não havia planejado. Ligou para todos os seus amigos próximos, seus colegas, sua família extensa. Organizou um jantar de celebração em um restaurante elegante. E quando todos estavam reunidos, 25 pessoas sentadas ao redor de uma mesa longa, Ricardo se pôs de pé. Eu quero apresentar formalmente o meu irmão, Mateus. Muitos de vocês o conhecem, ou pelo menos sabem que ele existe, mas hoje eu quero que vocês o conheçam de verdade. Mateus corou, incomodado com tanta atenção. Hoje, Mateus ganhou seu primeiro torneio de xadrez. Ficou em 3º lugar contra jogadores com anos de experiência. E ele fez isso depois de apenas 6 meses jogando. Houve murmúrios de impressão ao redor da mesa. Mas mais do que isso, continuou Ricardo, Mateus me ensinou algo que nenhum MBA, nenhum livro de negócios, nenhum mentor de negócios me ensinou. Ele me ensinou que capacidade não é o mesmo que facilidade. Que só porque algo é mais difícil para alguém, não significa que seja impossível. Que o potencial existe em todos, mas só floresce quando alguém se toma o tempo de vê-lo. Ricardo olhou para Ana Paula, que estava sentada ao lado de Mateus. E essa pessoa que se tomou o tempo foi Ana Paula, que viu em Mateus o que eu era demasiado cego e ocupado para ver, que meu irmão não é uma deficiência ambulante, é um homem inteligente, capaz, com sonhos e metas, que só precisava de alguém que acreditasse nele o suficiente para lhe dar as ferramentas. Ricardo levantou sua taça. Então este brinde é para Mateus, que me ensinou humildade, e para Ana Paula, que viu grandeza onde eu vi limitação. Saúde, saúde, responderam todos, levantando suas taças. Depois do jantar, um dos amigos de Ricardo, um jornalista chamado Javier, se aproximou. Ricardo, isso é uma história incrível.
posso escrever sobre ela? Ricardo olhou para Mateus, que estava conversando animadamente com Ana Paula sobre estratégias de xadrez para o próximo torneio. Não depende de mim, respondeu Ricardo. Depende de Mateus. Eles se aproximaram de Mateus. Javier explicou o que queria fazer. Um artigo no Jornal Nacional sobre síndrome de Down e xadrez, sobre desafiar expectativas, sobre capacidade invisível. Ajudaria outras pessoas como eu? Perguntou Mateus. Absolutamente, respondeu Javier. Poderia mostrar às pessoas que a síndrome de Down não é uma sentença de incapacidade, é só uma forma diferente de aprender. Mateus pensou por um momento. Então assentiu. Ok, mas eu quero que você também escreva sobre Ana Paula, porque sem ela, nada disso teria acontecido. O artigo saiu 2 semanas depois. Capa da seção de estilo de vida. Fotografia de Mateus sobre um tabuleiro de xadrez, sorrindo com seu troféu. O título: O peão que se converteu em rei, um homem com síndrome de Down, demonstra que capacidade não tem limites. O artigo era lindo. Detalhava a jornada de Mateus, seu amor pelo xadrez, o papel de Ana Paula e a transformação de Ricardo de irmão ausente a defensor. A resposta foi avalanchadora. Centenas de pessoas com síndrome de Down ou suas famílias contactaram Ricardo. Queriam saber sobre o clube, sobre como ensinar xadrez, sobre como encontrar o potencial escondido em seus entes queridos. E Ricardo se deu conta de algo. Isto não podia ser só sobre Mateus. Isto precisava ser maior. Ligou para Ana Paula uma noite. Tenho uma ideia, mas preciso da sua ajuda. Ana Paula chegou à casa dele. Ricardo havia preparado uma apresentação completa, como se estivesse fazendo um pitch para investidores. Eu quero criar uma fundação, explicou. Uma organização dedicada a proporcionar educação especializada para pessoas com deficiências intelectuais, especificamente focada em encontrar e desenvolver seus talentos únicos. Ana Paula escutava com atenção. O xadrez é só um exemplo, continuou Ricardo. Mas quantas pessoas como Mateus existem? Quantos têm talento para música, arte, matemática, o que seja? E quantos nunca terão a oportunidade de descobrir isso? Porque ninguém lhes dá as ferramentas. O que você precisaria? Perguntou Ana Paula. Pedagogos como você, pessoas com expertise em educação especial, espaços onde ensinar, materiais e, sobretudo, uma rede de famílias que entendam que deficiência intelectual não significa falta de potencial. Ana Paula sorriu. Conheço muitos pedagogos exaustos como eu, que deixaram o sistema porque é muito frustrante. Que amariam trabalhar em algo assim. Mateus assentiu. Tenho o capital. Posso bancar isso por pelo menos 5 anos. Você me ajudaria a construir isso? Ana Paula não hesitou. Seria uma honra. 3 meses depois, abriram as portas da Fundação Checkmate, um centro especializado em educação para pessoas com deficiências do desenvolvimento. Ofereciam aulas de xadrez, é claro, mas também música, arte, matemática, leitura, habilidades para a vida. Tinham 10 pedagogos especializados, todos ex-professores do sistema público, que haviam saído por esgotamento, mas que agora tinham recursos e liberdade para ensinar como sabiam que devia ser feito. E tinham 60 estudantes no primeiro mês, idades de 12 a 50 anos, todos com alguma forma de deficiência intelectual, todos com potencial esperando para ser descoberto. Mateus se tornou instrutor de xadrez júnior, ensinava aos mais jovens os movimentos básicos, ver seu irmão ensinar, compartilhar seu conhecimento com paciência e graciosidade. Enchia Ricardo com um orgulho que não conseguia expressar em palavras. Um ano depois daquele dia em que Ricardo havia esquecido seu laptop e descoberto o xadrez, Mateus competia em nível nacional. Já não era só o clube local, eram torneios contra jogadores sem deficiência.
e estava ganhando. Seu rating Elo havia subido para 1.400, nível de jogador de clube respeitável. E mais importante que qualquer rating ou troféu, Matheus era feliz, tinha amigos, tinha propósito, tinha uma vida que ia muito além de vídeos do YouTube e uma existência passiva. Ricardo também havia mudado. Já não era o fundador obcecado pelo trabalho que ignorava o que realmente importava. Havia encontrado equilíbrio. Passava 3 dias por semana no escritório, 2 dias na fundação, e os fins de semana eram sagrados, reservados para Matheus, uma tarde, enquanto jogavam sua partida diária de xadrez. Matheus fez uma pergunta que Ricardo nunca esperou. Ricardo, você acha que mamãe e papai estariam orgulhosos de mim? Ricardo largou a peça que estava prestes a mover. Olhou para o irmão diretamente nos olhos. Matheus, tenho certeza absoluta de que mamãe e papai estão te olhando de onde quer que estejam e estão explodindo de orgulho. Não só pelo xadrez, por quem você é, por sua bondade, sua persistência, sua coragem. E eles estão orgulhosos de você também? Ricardo pensou sobre isso. Há 1 ano, teria dito que sim. Teria apontado sua empresa de sucesso, seu status, seu dinheiro. Mas agora sabia a verdade. Acho que eles estão orgulhosos de mim. Agora que finalmente aprendi o que realmente importa. Graças a você, Matheus sorriu e moveu sua torre. Cheque mate. 2 anos depois daquela terça-feira em que Ricardo esqueceu seu laptop, a Fundação Cheque Mate havia crescido além de qualquer expectativa. 200 estudantes, 25 pedagogos, 3 unidades em São Paulo e planos de expansão para o Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Mas mais importante que os números era o impacto. Havia um garoto de 14 anos com autismo que havia descoberto talento para programação. Agora criava apps simples e vendia algumas online. Havia uma mulher de 22 anos com síndrome de Down que havia descoberto amor pela confeitaria. Agora assava bolos para eventos, com receitas que havia desenvolvido ela mesma. Havia um homem de 30 anos com deficiência do desenvolvimento que havia descoberto que podia pintar. Suas obras eram vendidas em galerias locais. E havia Matheus, que havia descoberto que não era só bom jogando xadrez. Era bom ensinando. A fundação o havia contratado oficialmente como instrutor júnior. Ganhava um salário pequeno, mas real. Tinha cartões de visita que diziam Matheus Albuquerque, instrutor de xadrez. E tinha estudantes que o adoravam. 10 crianças entre 8 e 15 anos que iam 2 vezes por semana para aprender com ele. Ricardo, às vezes, se sentava no fundo da sala e observava o irmão ensinar. Ver Matheus explicar pacientemente como se move um cavalo. Ver como celebrava quando um estudante ganhava sua primeira partida. Ver como nunca se frustrava quando tinha que explicar algo 10 vezes. Era lindo, era redentor. Um dia, uma mãe se aproximou de Ricardo depois da aula. Seu filho, um menino de 11 anos com autismo, estava tendo aulas com Matheus há 6 meses. Quero te agradecer, disse ela com lágrimas nos olhos. Agradecer pelo quê? Por Matheus. Meu filho nunca conectou com alguém como conecta com ele. Os terapeutas, os professores, todos são gentis. Mas há algo sobre Matheus. Talvez seja porque Matheus entende o que é ser diferente. Talvez seja porque nunca fala de forma condescendente. Não sei, mas meu filho fala de Matheus o tempo todo. Diz que quando crescer, quer ser como Matheus. Ricardo sentiu seus olhos se encherem de lágrimas. Essas palavras teriam sido impensáveis 2 anos atrás, quando ele mesmo havia visto Matheus como alguém que inspirava pena, em vez de admiração. Mas agora, Matheus era um modelo a seguir, um mentor, uma prova viva de que deficiência não significa incapacidade. A fundação começou a atrair atenção nacional. Meios de comunicação queriam fazer reportagens.
Políticos queriam visitá-los. Organizações internacionais queriam estudar seu modelo. Ricardo rejeitou a maioria dos pedidos. A fundação não era sobre publicidade, era sobre impacto real em vidas reais. Mas aceitou um convite. A Universidade de São Paulo queria que Mateus desse uma palestra sobre sua experiência, uma conferência sobre deficiência e potencial. Quando Ricardo contou a Mateus sobre o convite, seu irmão pareceu aterrorizado. Não posso falar na frente de tantas pessoas, disse Mateus. Vão me julgar? Por que te julgariam? Porque falo diferente, porque sou lento, porque tenho síndrome de Down. Ricardo se sentou ao lado do irmão. Mateus, você se lembra do que me disse quando ganhou seu primeiro torneio? Você disse que sentia que finalmente tinha um irmão de verdade. Lembra por que disse isso? Porque você me viu, respondeu Mateus. Exato. Te vi como uma pessoa completa, não como seu diagnóstico. E é exatamente isso que esses estudantes universitários precisam aprender. Eles precisam ver uma pessoa com síndrome de Down como uma pessoa completa, não como um estereótipo ou uma estatística. Como você, Mateus, de verdade, com pensamentos reais, conquistas reais. E se eu não conseguir fazer isso direito, então você vai fazer direito, do seu jeito, e isso vai ser perfeito. Mateus aceitou. Ana Paula ajudou a prepará-lo. Eles praticaram durante semanas, não memorizando um discurso, mas organizando seus pensamentos, decidindo que histórias compartilhar. No dia da palestra, o auditório estava lotado. 300 estudantes universitários, professores, imprensa. Ricardo estava sentado na primeira fila, suas mãos apertadas de tensão. Ana Paula estava ao lado dele, igualmente nervosa. Quando Mateus subiu ao palco, houve um silêncio absoluto. Todo mundo olhava. Mateus parou em frente ao microfone. Ricardo podia ver que suas mãos tremiam. Olá, começou Mateus. Sua voz era clara, mas lenta. Meu nome é Mateus Moraes. Tenho 34 anos e tenho síndrome de Down. Pausa. Mateus respirou fundo. Durante a maior parte da minha vida, as pessoas me trataram como se eu fosse invisível. Ou pior, como se eu fosse visível, mas vazio. Como se a síndrome de Down fosse a única coisa sobre mim que importava. Outra pausa. Mateus olhou para suas anotações. Meu irmão Ricardo me amava, mas não me via. Depois que nossos pais morreram, ele me deu casa, comida, tudo de material, mas não me deu a oportunidade de ser mais do que o que ele assumia que eu podia ser. Ricardo sentiu lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Eles tinham praticado essa parte. Mateus tinha insistido em incluí-la, em ser honesto sobre como Ricardo havia falhado. Até que um dia, continuou Mateus, uma mulher chamada Ana Paula chegou para trabalhar em nossa casa. Ana Paula me viu diferente, viu potencial onde outros viam limitação. Mateus sorriu levemente. Ana Paula me ensinou xadrez, não porque pensasse que eu precisava de entretenimento, mas porque viu que eu podia aprender, que eu podia pensar estrategicamente, que eu podia competir, e eu tive que começar a ver Ricardo diferente também, porque quando finalmente se deu conta de quem eu era, não se defendeu, não deu desculpas, simplesmente mudou, decidiu me ver de verdade, e isso requer coragem. Mateus fez outra pausa, olhou diretamente para a plateia. Todos vocês vão conhecer pessoas com deficiência em suas vidas. Talvez já as conheçam. Colegas de classe, colegas de trabalho, familiares, e vão ter que decidir como vê-las. Podem vê-las como diagnósticos, como problemas a resolver, como fardos a carregar, ou podem vê-las como pessoas completas, com sonhos, capacidades e potencial, que talvez seja diferente do seu, mas não menos valioso. A plateia estava completamente cativada. A síndrome de Down não me faz menos inteligente, disse Mateus.
Me faz diferente e inteligente. Aprendo mais lento em algumas coisas, mas aprendo mais profundo, processo diferente, mas processo. E quando alguém como Ana Paula, ou como Ricardo agora, me dá as ferramentas, posso alcançar coisas que a sociedade diz que são impossíveis. Como ganhar torneios de xadrez, como ensinar a outros, como estar parado aqui, na frente de vocês, compartilhando minha história. Mateus olhou suas anotações uma última vez. Então as deixou. Quero terminar com isto. Não sintam pena de mim. Não me tratem como inspiração só por existir. Sou um humano normal, com uma vida normal, que por acaso tem um cromossomo extra. Mas sim, quero que se lembrem de algo. Da próxima vez que virem alguém com deficiência e presumirem que não podem, perguntem-se, realmente não podem? Ou é que ninguém lhes deu a oportunidade de demonstrar que sim, podem? Porque se minha história lhes ensina algo, deveria ser isto. Capacidade não se vê à primeira vista. Potencial, muitas vezes, está escondido. E às vezes, a única coisa que se precisa é que uma pessoa, só uma, acredite o suficiente para olhar mais a fundo. Mateus desceu do palco em meio a uma ovação de pé, que durou 3 minutos inteiros. Depois da palestra, dezenas de estudantes se aproximaram de Mateus. Queriam apertar sua mão, queriam tirar fotos com ele, queriam agradecê-lo por mudar sua perspectiva. Um estudante de psicologia lhe disse: "Tenho estudado deficiência do desenvolvimento há 2 anos. Tenho lido centenas de artigos acadêmicos, mas nunca tinha escutado alguém com síndrome de Down falar desde sua própria perspectiva. E isso importa mais que qualquer artigo que tenha lido." Uma professora se aproximou de Ricardo. "Sua apresentação foi extraordinária. Considerariam vocês criar um programa de capacitação para educadores? Precisamos de mais professores que entendam o que seu irmão compartilhou." Ricardo olhou para Ana Paula, que assentiu com entusiasmo. "Vamos fazer isso", concordou Ricardo. 6 meses depois, a Fundação Checkmate lançou seu programa de certificação para educadores especiais, ensinando o modelo que Ana Paula havia usado com Mateus. Ver capacidade primeiro, deficiência segundo. 100 professores se certificaram no primeiro ano, 500 no terceiro ano. E a cada professor capacitado, mais crianças como Mateus recebiam a oportunidade de mostrar o que podiam fazer, em vez de serem limitadas pelo que outros presumiam que não podiam. 3 anos depois daquele dia com o notebook esquecido, Ricardo recebeu uma ligação que nunca esperou. A Federação Internacional de Xadrez queria convidar Mateus para um torneio especial. Um torneio mundial para jogadores com deficiências intelectuais. Em Paris, Mateus havia se classificado baseado em seu rating e suas vitórias em torneios nacionais. Quando Ricardo contou a Mateus, seu irmão não acreditou no princípio. Paris? A Paris da França? Sim, Paris, Paris, voo incluído, hotel incluído, tudo pago, porque você ganhou o direito de representar o Brasil. Mateus começou a chorar. "Ricardo, eu vou jogar xadrez em Paris." "Sim, sim, você vai." Ana Paula viajou com eles. Os 3 voaram para Paris 2 semanas depois. Para Mateus, era seu primeiro voo internacional, seu primeiro passaporte carimbado, sua primeira vez fora do Brasil. O torneio durou 4 dias. 40 jogadores de 20 países diferentes. Mateus não ganhou. Ficou em 17º lugar de 40, mas jogou com dignidade, com habilidade, com o amor pelo jogo que havia desenvolvido ao longo de 3 anos. E quando a cerimônia de encerramento aconteceu, quando todos os jogadores se reuniram no palco, Ricardo viu algo lindo. 40 pessoas, de todas as partes do mundo, com síndrome de Down, autismo, deficiências diversas, mas unidos por um amor compartilhado por um jogo de estratégia e pensamento. E a plateia, cheia de famílias e educadores e jornalistas, não os olhava com pena,
Os olhava com respeito, como atletas da mente que haviam trabalhado duro para chegar ali. Era este o mundo que Mateus almejava para o irmão. Um mundo onde o talento fosse reconhecido, onde a diferença fosse celebrada, onde o potencial tivesse espaço para florescer. Quando retornaram ao Brasil, algo havia mudado em Mateus. Ele tinha visto o mundo, competido em nível internacional, provado que pertencia àquele patamar. Havia uma confiança nova nele, não arrogância, uma confiança tranquila que emana de se conhecer o próprio valor. Uma tarde, 6 meses depois de Paris, Mateus e Ricardo jogavam sua partida diária, algo que se manteve constante ao longo de todos aqueles anos. Ricardo ainda vencia na maior parte das vezes. Mateus havia melhorado consideravelmente, mas o irmão simplesmente tinha um dom para o jogo. Enquanto jogavam, Ricardo disse algo que Mateus jamais esqueceria. Mateus, lembra quando escrevi no meu diário que me perguntava se você era meu amigo ou apenas meu irmão que paga as contas? Mateus assentiu. Lembro. Agora eu sei a resposta. Você é meu irmão de verdade, meu amigo de verdade, a pessoa que me ensinou que nunca é tarde para mudar, para ver diferente, para amar melhor. Mateus precisou se afastar do tabuleiro. Levantou-se, contornou a mesa e abraçou o irmão. Você é quem me ensinou tudo isso. Ricardo, você é meu mestre. Ricardo riu. Se eu sou seu mestre, você é meu pior aluno. Ainda jogo xadrez melhor que você. Mateus gargalhou em meio às lágrimas. Sim, você joga. Mateus Albuquerque me contou isso há 6 meses, em uma entrevista para uma matéria sobre a Fundação Cheque Mate. A fundação agora atende a mais de 500 alunos, capacitou mais de 1.000 professores e mudou a discussão nacional sobre inclusão no Brasil. Mas quando perguntei a Mateus qual considerava sua maior conquista, ele não mencionou a fundação, não mencionou os números, não mencionou o impacto, mencionou uma partida de xadrez. Minha maior conquista, ele me disse, foi perder minha 100ª partida consecutiva para o Ricardo, porque significava que eu havia jogado 100 partidas com meu irmão, 100 conversas, 100 oportunidades de simplesmente estarmos juntos. Era isso que eu quase perdi. Não a oportunidade de ajudar meu irmão a ter sucesso, mas a oportunidade de conhecer meu irmão, de amá-lo, de ser amado por ele. As palavras de Mateus ficaram comigo, porque todos nós conhecemos alguém que é subestimado. Alguém cujas capacidades são ignoradas devido a um diagnóstico, aparência ou circunstância. E todos temos a mesma escolha que Mateus teve. Podemos continuar vendo o que esperamos ver, ou podemos olhar mais profundo. Podemos dar as ferramentas, podemos criar o espaço, podemos ser a Ana Paula na vida de alguém. Mateus me mostrou o caderno original de Ricardo, aquele que continha aquela anotação sobre se sentir sozinho em uma casa grande. Mas também me mostrou a última anotação, escrita na semana anterior à nossa entrevista. Hoje joguei minha partida número 1000 com Mateus. Ricardo escreveu com sua caligrafia cuidadosa. Ganhei 764, ele ganhou 236, mas os números não importam. O que importa é que cada partida é tempo juntos. Cada partida é meu irmão me escolhendo sobre o trabalho, sobre o dinheiro, sobre todo o resto. E pela primeira vez na vida, eu sei o que significa ser prioridade de alguém. Não um fardo, não uma obrigação, prioridade. É assim que o amor se parece. É assim que a família se sente. E levei 32 anos para aprender isso. Mas agora eu sei e nunca vou esquecer. Se esta história tocou seu coração, quero te pedir algo. Pense em alguém na sua vida cujas capacidades você subestimou. Não precisa ser alguém com deficiência. Pode ser uma criança que você assume que não consegue entender coisas complexas.
Um funcionário que você nunca promoveu porque assumiu que não estava pronto. Um pai idoso que você presume que já não consegue aprender coisas novas. E se pergunte, será que eles realmente não conseguem? Ou eu simplesmente nunca lhes dei uma chance? Porque às vezes a única diferença entre incapaz e incrível é alguém que acredita o suficiente para tentar. Se você trabalha com pessoas com deficiência, se você é educador, terapeuta, se você é familiar de alguém com necessidades especiais, quero que saiba que o seu trabalho importa mais do que você imagina. Cada vez que você enxerga capacidade onde outros veem limitação, você muda uma vida. Não só a vida dessa pessoa, mas a vida de todos ao seu redor. Ana Paula não mudou só o Ricardo. Ela mudou o Mateus, mudou 500 alunos, mudou 1000 professores, mudou uma discussão nacional. Tudo porque ela dedicou um tempo para ver verdadeiramente um homem que todos os demais haviam decidido que era invisível. Esse é o poder da visão real, da crença real, do amor real. Antes de terminar, quero te convidar a deixar um super thanks se esta história te inspirou a ver as pessoas de forma diferente, a questionar suas próprias suposições sobre capacidade, a lembrar que o potencial frequentemente está escondido, esperando alguém que olhe mais profundo. E nos comentários, me conta, quem é o Ricardo na sua vida? A pessoa cujas capacidades você subestimou? Ou quem é a sua Ana Paula? A pessoa que viu em você o que ninguém mais viu. Compartilhe suas histórias, porque cada história de potencial descoberto é um lembrete de que todos nós carregamos grandeza invisível. Ela só precisa ser vista. Obrigado por escutar a história de Ricardo e Mateus. Obrigado por estar disposto a questionar o que você acredita que sabe sobre capacidade e limitação. E lembre-se, o próximo gênio que você conhecer pode não se parecer com o que você espera. Pode falar diferente, mover-se diferente, aprender diferente. Mas se você dedicar um tempo para olhar mais profundo, para dar as ferramentas, para criar o espaço, você poderá descobrir algo extraordinário. Porque, como Ricardo demonstrou, às vezes a única diferença entre um peão e um rei é alguém que acredita que o movimento é possível. Nos vemos na próxima história.